Olá, você que acompanha a TV Ceará aqui nas redes sociais. Hoje a gente conversa com o professor doutor Samuel Façanha, ele que é professor da UES de Administração, com foco em gestão da inovação, e ele e mais 3 colegas escreveram um artigo sobre a vulnerabilidade da economia cearense agora nesse período da pandemia do coronavírus. Professor, eu queria dar primeiramente o meu obrigado pela participação aqui e já emendo com uma pergunta, né? Você e mais 3 colegas fizeram aí esse estudo e chegaram a que conclusão? Obrigado pela oportunidade de divulgar a produção do conhecimento científico na universidade. É sempre importante a universidade ter esse papel, né, de divulgar os seus resultados. Comigo participaram mais o professor Roberto Pinto, que é da universidade, do mesmo programa de mestrado e doutorado, mais um aluno de mestrado, o Felipe Roberto, e um recém-doutor, o Felipe Gerard. Esse estudo é de vulnerabilidade. Importante dizer que vulnerabilidade não é impacto, né? Depois que a gente fez o estudo mais territorial, né, que era o objetivo central da pesquisa, de comparabilidade entre os diferentes municípios, a gente viu que existe uma questão importante relacionada a essa dinâmica da epidemia e também relacionado à questão do isolamento ou não isolamento. A gente pegou uma linha teórica, vamos chamar assim, né, de evolução da epidemia, ajustamos essa linha teórica aos casos já iniciais aqui do Estado, e aí percebemos que essa linha tinha um comportamento como deveria ser, do ponto de vista epidemiológico, e aí depois, e consideramos isso como cenário sem isolamento, embora os primeiros casos já tivessem um impacto do isolamento. Mas como a gente tinha que ter as variáveis iniciais desse modelo, né, a gente construiu essa evolução desse cenário e chamamos isso de cenário sem isolamento. Depois pegamos esses primeiros casos e fizemos uma estimativa futura dele a partir de um crescimento um pouco mais calmo, que não seria essa linha epidemiológica tradicional, com essa subida mais radical, e fizemos uma estimativa linear, né, mais branda, digamos assim, e chamamos nesse exercício matemático de cenário com isolamento. É claro que matematicamente provavelmente já daria menor, mas aí a ideia era você fazer essa comparabilidade de saber o quão menor isso era. E aí os números no artigo apresentam realmente para o cenário que a gente fez essa evolução de 360 dias, que é o cenário mais alongado que a gente calculou, a vulnerabilidade dinâmica, que seria a vulnerabilidade comparando as diversas fases da curva e as diversas fases da curva do cenário com e sem, esse número deu um número relativamente pequeno, que é de 23% de risco, seria 23% em relação do cenário com isolamento em relação ao com isolamento, seria menor com isolamento. É claro que essa lógica é um exercício que foi feito, né, mas que tenta jogar uma certa luz sobre essa questão. Esses impactos da dinâmica da epidemiologia, da curva, né, dos casos, né, foi muito utilizado alguns coeficientes de correção em relação ao tempo associado à velocidade média com que esses casos ocorrem. Como no caso do isolamento, a linha ela é mais branda, linear, essa velocidade a velocidade média é praticamente a mesma, digamos assim. Na média, ela fica muito parecida, digamos, a média não varia muito. Enquanto que as outras, você tem fases com médias muito diferentes, e aí você tem que calcular isso com fatores de correções diferentes. Nós fizemos essa comparação entre as diferentes fases do crescimento mais epidemiológico tradicional e de um crescimento mais brando, digamos assim, sobre o efeito, digamos, otimista sobre o impacto de um isolamento econômico. E a gente percebe que o risco econômico em 360 dias é 23%, digamos, do que seria com a epidemia crescendo sem esse impacto do crescimento mais linear e mais, digamos, tranquilo, vamos chamar assim. Professor, esse artigo de vocês, ele vai muito de encontro ao que foi já divulgado pelo MIT, que fez esse estudo comparando as economias que se fecharam durante a pandemia da gripe espanhola, né? E fez essa comparação com as economias que fizeram isolamento e as economias que não fizeram isolamento, e segundo esse estudo, as economias que fizeram isolamento se saíram melhor no médio e longo prazo, né?
É mais ou menos isso esse resultado que vocês chegaram, né? Mas a gente tem visto aqui no Ceará algumas empresas já tendo muita dificuldade de manter o seu quadro de funcionários, né? Nesse curto prazo, a gente vai ver muito disso ainda, e aí depois que a coisa começa a estabilizar? É claro que você tem, por exemplo, nosso estudo não inclui uma parte importante da economia que é a economia informal, porque os dados não estão tão disponíveis. Que Mas hoje é uma enorme uma fatia área do... muito afetada, muito afetada, principalmente socialmente afetada, né? Isso está relacionado às populações mais pobres das cidades, das regiões, e os informais não é à toa também que o governo criou uma ajuda para essa população logo no primeiro momento. É claro que ela vai ser muito afetada, nosso estudo não conseguiu dados que fossem suficientemente trabalhados e sistemáticos para a gente poder incluir no modelo. Nós estamos tentando ver se a gente faz alguma coisa dessa natureza, mas não é uma coisa trivial de realizar do ponto de vista de dados. Então, essa é uma questão importante que o nosso modelo não traz. Então, é claro que os informais eles têm uma adaptabilidade muito pior, digamos assim, a essas condições iniciais de uma crise como essa. Se você olhar, por exemplo, os restaurantes, que foram no início muito mais afetados no primeiro momento sobre redução de demanda dos clientes que vão ali e se dirigem a esses restaurantes, mas facilmente aqueles que não já tinham um aspecto muito forte em delivery começaram a se adaptar a essas estratégias de delivery, né? Começaram a ter uma transformação mais digital dos seus negócios e puderam facilmente, não facilmente, mas mais facilmente do que, por exemplo, os informais podem fazer. E é evidente que, no primeiro momento, a gente entende, claro, que isso é uma reclamação totalmente legítima dos empresários, é legítima dos setores produtivos, que precisam pagar suas folhas, precisam pagar as suas contas e tem problemas associados a isso. Mas quando você olha um pouco mais de longo prazo, mas as pessoas têm, as contas não, ninguém olha as contas no longo prazo, né? As contas acontecem no curto prazo. Então, mas você percebe que isso o modelo traz, porque o impacto no começo é muito grande. E esse impacto muito grande no começo, ele precisa ser sustentado por uma ação muito forte dos governos, nas diferentes esferas. Isso eu acho que ainda tem uma certa timidez no Brasil, em outros lugares do mundo, essa coisa está acontecendo com muito mais intensidade, e a gente precisa acrescentar mais ajuda de governo nessa hora. É o ente da economia que pode entrar fortemente assegurando esse impacto inicial, que realmente é muito grande, e os empresários estão corretos em reclamarem, porque eles estão sofrendo na pele, não é, muito fortemente todos esses impactos. Mas, assim, o que o modelo mostra é que, olhando num prazo maior, né, isolar e não ter esse efeito do impacto da própria epidemia, né, que aí não é do isolamento, mas é o fato das pessoas realmente ficarem doentes, você ter realmente uma curva de mortes muito grande, Colapso do sistema de saúde. Colapsar o sistema de saúde, o transbordamento negativo que seria para a economia de toda a ordem. Então, assim, um futuro isolamento forçado lá na frente para poder conter esse tipo de coisa, como aconteceu em vários países europeus, e aconteceu em alguns países agora também da América Latina, que tomaram decisões um pouco mais tardias. Então, assim, me parece que é uma reclamação real, assim, ilegítima da classe empresarial, mas os riscos de não fazê-lo para a economia, não fazer o isolamento para a economia de forma mais cedo, também pode ser uma coisa mais difícil lá na frente de se recuperar. Então, assim, a gente tem sempre esse dilema entre a decisão de curto prazo e pagar a conta lá na frente, né? Ou então a gente faz um sacrifício agora no início, mas se recupera melhor quando as condições estiverem mais amenas no futuro. Então, assim, esse trade-off parece, pelo que indica esse estudo do MIT, que é um estudo mais longevo, né? Claro que é pós-facto, né? Já aconteceu e é mais fácil de você perceber aquilo que aconteceu. E esse estudo da gente, que é um estudo de um exercício dessa natureza, que tenta lançar alguma luz sobre essa questão, mas que aponta para essa direção também.
O senhor estava falando que esse artigo é um white paper, né? Um artigo mais informal aí, fora dos padrões É, científicos, é, na, né? Um pouco Na fora, verdade, né? a pesquisa ela produziu os dois tipos de material. A gente tem esse mesmo artigo hoje submetido a um periódico nacional que está sendo avaliado, portanto, a gente não pode nem dizer que esse artigo tenha passado ainda na ciência. A gente precisa do crivo dos nossos pares sobre a análise do artigo para depois dizer que o artigo realmente é um bom artigo. Esse artigo não passou por esse crivo, mas a gente decidiu publicar num formato de white paper, dado a urgência, não é, que resultados como esse podem ter em relação a orientar futuras políticas públicas que são não tão futuras, mas são urgentes aí, que têm que ser trabalhadas. Então, a gente preferiu, no primeiro momento, lançar alguma... Então, a gente tem muito cuidado, diz, olha, esse artigo está sendo avaliado ainda, ele não amadureceu completamente, ele está num processo ainda de... quem entende de ciência sabe que a gente manda os artigos para os periódicos, há uma avaliação, há ainda réplicas, tréplicas, melhorias nesse processo, às vezes dura um ano um artigo desse, de fato, no final, ficar pronto com todos os rigores da pesquisa, né? Mas eu acho que, como é um fenômeno que está aí batendo nossas portas, a gente decidiu, então, já publicar num formato um pouco mais, digamos, informal os resultados da pesquisa, com essas restrições, a gente entender que isso ainda é um trabalho em processo. Perfeito. Professor, só retomando aqui, a conclusão que o paper chegou aí é que a economia cearense seria 23% menos afetada com essa manutenção do isolamento, né? E, professor, só para concluir, só para a gente concluir, já estamos com o tempo aqui estourando, o governo Sim. federal liberou esse RBE, né, essa renda básica emergencial, de R$ 600 até 1.200 por família, para microempreendedores individuais, informais. E aí, qual seria a saída aí pro empresário? Porque é o empresário que está tendo essa dificuldade de manter esse quadro de funcionários com carteira assinada, e qual seria a medida do governo federal para ajudar a conter esse rompante aí logo no curto prazo? Me parece que algumas das medidas importantes dizem respeito à liberação de crédito para essas empresas de forma mais fácil, não é? Sem muita burocracia, e a taxa de juros extremamente subsidiadas. Vários dos países no mundo estão liberando empréstimos para as empresas de setores muito afetadas a juros zeros e a juros negativos também, né, que alguns estão nessa linha. E eu acho que o Brasil, com uma taxa de juros do tamanho que a gente tem, que é um grande impeditivo, digamos assim, do setor, embora ela tenha caído ao longo do tempo, mas comparado com as taxas de juros no É mundo, ela é uma extorsivo, né? bastante elevada. Então, me parece que uma das soluções importantes seria a oferta de taxa de juros também subsidiada. Mas isso aí vai torrar o nosso dinheiro, mas vai salvar a nossa economia. Então, essas questões elas me parecem menor quando se trata dessa urgência e do efeito que isso pode ter. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ter aí ainda uma resposta muito importante para a gente decidir coisas, mas a gente tem que começar a tomar decisões um pouco mais rápidas, né? Essa decisão, por exemplo, da ajuda dos MEIs, dos informais, demorou muito tempo para chegar na ponta, ainda tem todo um processo de cadastro, ninguém sabe como é que vão ser essas liberações. Então, assim, me parece que o crédito na veia das empresas, isso não é uma coisa que vai durar muito tempo, né? Não é um prazo para 5 anos, 6 anos, 3 anos, uma coisa dessa. Você pode ajudar uma empresa, por exemplo, se estima que isso seja no máximo 2 meses e o isolamento comece a melhorar. Vários estudiosos estão dizendo, analistas estão dizendo essa linha aí para isso. E eu acho que talvez o governo liberar crédito de uma forma muito diferente do que o crédito é hoje no Brasil pode ajudar bastante essas empresas a sobreviverem a esse problema do Covid aqui no país. E Perfeito. reduziria muito a vulnerabilidade. Perfeito, professor. Muito obrigado aí pela entrevista, por esse artigo também, que eu acho que dá um norte
importante aí para os governos terem alguma onde se agarrar, né, para saber o que precisa ser feito agora para salvar esses impactos mais significativos desse curto prazo. E a gente está nesse período mais crítico, né, da pandemia, que é de 6 a 20 de abril. Então isso é muito importante e espero que vocês continuem esse trabalho, especialmente depois desse período, né, para saber se esses impactos aí vão coincidir, né? Professor, obrigado de novo. O grupo está sempre estudando e a gente está com outros artigos ainda aí em andamento sobre essas questões do Covid, fazendo análise de políticas, estão fazendo também uma análise sobre inovação nessa linha do Covid. Enfim, o grupo da gente está sempre trabalhando e focado em questões relevantes para o Estado. Mas eu é que agradeço a oportunidade para estar aqui apresentando os resultados científicos da universidade, que são tão importantes, né? É isso aí, professor Samuel Façanha, da Universidade Estadual do Ceará, e você sempre ligado aqui na TV Ceará, conferindo as notícias e as informações sobre o Ceará durante essa crise do coronavírus. Um abraço.